I'm so excited about this weekend. Eu estou tão empolgado a respeito desse final de semana. I love to teach about faith. Eu amo ensinar sobre fé. I have been preaching for almost 40 years. Eu já tenho pregado por quase 40 anos. And I've seen every miracle that you can imagine. E eu já vi muitos milagres que você possa imaginar. Jesus said, Jesus disse, if you can only believe, nothing is impossible. se você simplesmente crer, nada é impossível. Nothing. Nada. So if we learn how to believe, impossibilities are removed from our lives. Então, se nós aprendermos a crer, todas as impossibilidades serão removidas da nossa vida. Just a few weeks ago, I was in Seattle. Algumas semanas atrás eu estava em Seattle. I was preaching in a Mexican church. E eu estava pregando numa igreja mexicana. And a woman came to me. E uma mulher veio até mim. And she said, Pastor, pray for me. E ela falou, pastor, ore por mim. I'm in pain every single day. Eu sinto dores todos os dias. She works in a fish market. Ela trabalhava ali num mercado de peixe. And she was slicing the fish and she cut all 4 fingers. E ela estava ali cortando peixes e ela passou a faca nos 4 dedos. And they rushed her to the hospital. E eles então correram com ela para o hospital. And the doctors wanted to save her fingers. E os médicos quiseram então salvar os seus dedos. But they were cut so bad they didn't know if they had to amputate it or if they could save it. Mas foi tão feio o machucado que eles não sabiam se era melhor amputar ou tentar salvar. So they decided that they will put plastic pieces in every one of the 4 fingers Então eles decidiram colocar como ataduras plásticas ali no meio dos dedos, to save the fingers. para tentar salvá-los. But now she was in pain every day. Mas então ela passou a sentir dores todos os dias. Her whole hand was full of scars. A mão toda era cheia de cicatrizes. And the fingers could not bend. They were completely stiff. E os dedos não conseguiam se mover, se dobrar. She said, pray for me, I have so much pain. E ela então me disse, por favor, ore por mim, eu sinto tantas dores. So I prayed. Então eu orei. The pain was immediately gone. E imediatamente a dor passou. Espera. Tem mais. And I said to her, E eu então disse a ela, now bend your fingers. agora eu quero que você mova os seus dedos. And she looked at me. E ela olhou para mim, Pastor, falou, pastor, there are plastic pieces inside my fingers. They cannot bend. tem aqui essas ataduras plásticas, eu não tenho como mover. Se você crê, nada é impossível. Aleluia! Nada! So I said, bend your fingers. Eu então disse a ela, vamos lá, você vai mover os dedos. And she bent her fingers. E ela então moveu os dedos. She was completely healed. Foi completamente curada. I have no idea Eu não tenho ideia. if God removed the plastic Se Deus ele removeu aqueles plásticos, or if the plastic is still in there and the fingers bend. mas se o plástico continua lá, eu sei que os dedos se dobraram. I don't care. Eu não me importo. She can use her hand again. Ela pode realmente mover as mãos agora. From the same church, Na mesma igreja, I received a WhatsApp message just 3 days ago. eu recebi um WhatsApp há 3 dias atrás. And the man sent me a message. E o homem me mandou uma mensagem. Pastor, thank you Ele falou, pastor, obrigado. that you allowed God to use me to heal me. Porque o Senhor permitiu Deus te usar para me curar. So I asked him what happened. E eu então perguntei a ele, o que aconteceu? So he sent me a photo of the documents from the hospital. E aí então ele me mandou uma foto lá dos exames médicos. He was completely deaf on the left ear. Ele era completamente surdo do ouvido esquerdo. And the doctors wrote, E aí então os médicos escreveram, medically there is no healing for this man. medicalmente falando, não há cura para esse homem. He can never hear on his ear. Nunca mais ele vai conseguir ouvir. And he told me, E aí então ele me disse, you prayed você orou and I can hear a whisper. e eu posso ouvir até um sussurro. I hear perfectly. Eu estou ouvindo perfeitamente. This weekend, Essa semana, esse final de semana, we will teach you about living a life of faith. nós vamos estar ensinando a você como viver uma vida de fé. We will prophesy. Nós vamos profetizar, We will heal the
the nó- sick. nós vamos curar os enfermos. You will not only hear, you will see the power of God. E você então vai ter a oportunidade de ver o poder de Deus. And then you need to put into practice what we teach you. E aí então você vai praticar aquilo que você vai ser ensinado nesse final de semana. One of the reasons why I love to teach about faith Uma das razões que eu amo ensinar sobre fé is because the Bible makes some very strong statements. é porque a Bíblia ela faz algumas afirmações muito severas. But there is another reason. Mas há uma outra razão. For 40 years, I have lived a life of faith. Há 40 anos eu tenho vivido uma vida de fé. And I have experienced that the Bible is true. E eu tenho experimentado que a Bíblia é a verdade. God never lies. Deus nunca mente. And everything he says, it's true. Então, sorry. Everything he says, it's the truth. Tudo que ele diz é a verdade. Hebrews chapter 11, verse 6. Hebreus 11:6. There the Bible says, without faith, it is impossible to please God. A Bíblia diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossible. Impossível. Do you know what this means? Você sabe o que isso significa? You can give all your money to the church. Você pode entregar todo o seu dinheiro para a igreja. You can give up everything you have and serve God. Você pode desistir de tudo e servir completamente a Deus. You can live a life of sacrifice. Você pode viver uma vida de sacrifício. You can pray 5 hours every day. Você pode orar 5 horas por dia, todos You os can dias. fast 4 days every week. Você pode jejuar 4 dias por semana. But if you do it without faith, you cannot please God. Mas se você fizer tudo isso sem fé, isso não vai agradar a Deus. If it's impossible to please God without faith, Então, se é impossível agradar a Deus sem fé, well, guess what pleases God? então adivinha o que é necessário para agradarmos a Deus? Faith. Fé. People ask me all the time, As pessoas às vezes falam comigo: Pastor, I want to please God. Pastor, eu quero agradar a Deus. How much do you pray every day? Quanto que você ora por dia, pastor? How much do you fast? A quanto que você jejua? I'm sure you please God. Ah, eu tenho certeza que você tem agradado a Deus, I pastor. also want to please God. Eu também quero agradar a Deus. So I always tell them this. Eu sempre digo a elas: If you want to please God, live a life of faith. se você quer agradar a Deus, você precisa viver uma vida de fé. It's impossible to please Him without faith. É impossível agradá-lo sem fé. Faith always pleases God. A fé sempre agrada a Deus. The Bible says that faith is our shield. A Bíblia diz que a fé é o nosso escudo. Without the shield, Sem esse escudo, the enemy can easily attack your life. o inimigo pode facilmente atacar a sua vida. But the Bible says in Ephesians chapter 6 Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 that the shield of faith, que o escudo da fé, it stops every fiery dart of the devil. ele realmente ali bloqueia todo o dardo inflamado do maligno. Every fiery dart. Cada dardo inflamado. All you need is a shield of faith. Tudo que você precisa é um escudo de fé. And the devil has no power to do anything E to o you. diabo não vai ter nenhum poder contra você. Every attack we stop by faith. Todo ataque ele é interrompido pela fé. The Bible says the devil goes around like a roaring lion, A Bíblia diz que o diabo fica em derredor como um leão que ruge, looking whom he can devour. procurando quem ele possa devorar. Then the Bible says this: Mas então a Bíblia diz: resist him steadfastly in the faith. resista-o resistindo pela fé. Our shield is called faith. O nosso escudo é chamado fé. When the enemy tries to attack us, Então, quando o inimigo tenta nos atacar, we lift up our shield, nós levantamos o nosso escudo. and it's impossible for him to harm us. E é impossível para ele nos ferir, nos atacar. That's why he tries to take our shield from us. E é por isso que ele tenta roubar esse escudo de nós. He will do everything he can to get us to live a life of doubt. Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para fazer com que você viva uma vida de dúvidas. Because the moment we put our shield down, Porque no momento em que ele consegue abaixar esse escudo da fé, the darts of the enemy can hit us. os dardos então do inimigo podem nos alcançar. So we need to live a life of faith. Então nós precisamos viver uma vida de fé. To live a life of faith is not difficult. Viver uma vida de fé não é difícil. Some Christians have this idea, it's so hard to live a life of faith. Alguns cristãos têm essa ideia: é tão difícil ter uma vida de fé.
By the end of this seminary, Mas no final desse seminário, I promise you what will eu happen. garanto a você, prometo a você algo. If you pay attention, Se você prestar realmente atenção and if you put into practice what you e learn, você praticar aquilo que você vai aprender aqui, your life will change. a sua vida vai ser mudada. You will see miracles in your life. Você vai ver muitos milagres na sua vida. And you will also find that it's not hard to live a E life of você faith. também vai perceber que não é difícil viver uma vida de fé. I think it's much harder not to live a life of faith. Na verdade, eu penso que é muito mais difícil viver uma vida sem fé. If you live a life without faith, Se você vive a vida sem fé, life is very complicated. a vida fica muito complicada. You've got to fight every problem in your own strength. Você tem que ficar enfrentando ali cada problema na sua força própria. All the worries of the life are trying to destroy you. E todas as forças ali da vida tentam destruir você. But if you Todas as live a life preocupações. if you live a life of faith, Mas se você vive uma vida de fé, life becomes peaceful. a vida fica uma vida de paz. Life becomes restful. Ela se torna uma vida de descanso. You're always joyful. Você sempre vai andar na alegria. Stress stops existing in your life. Não vai haver estresse na sua vida. Life will become incredibly wonderful. A vida vai se tornar uma vida maravilhosa. Pastor Antonio lives such a life. Pastor Antônio vive essa vida. Look, he's Aleluia. always happy. Aleluia. Amém. Look at him, he's happy. Amém. Ele sempre está feliz. Aleluia. Ele sempre está feliz por causa de ele vivendo fé. Uma vida de Amém. fé. Amém. E você viver em fé também. A mesma coisa que Pastor Antônio. Você Aleluia. sempre está feliz, sempre está em paz. Amém. Você sempre olha milagres e coisas muito Aleluia. boas. Amém. I am convinced Eu estou convencido that the spiritual world is completely real. que o mundo espiritual é completamente verdadeiro. Miracles are around you every day. Os milagres, eles estão à sua volta o tempo todo. They already exist. Eles já existem. They exist in the spiritual world. Eles existem no mundo espiritual. We don't see them with our natural eyes. Nós não podemos vê-los com os nossos olhos naturais. But it's not good enough that they exist in the spiritual world. Mas não é bom o suficiente que esses milagres existam no mundo espiritual. They need to be part of our natural life. Eles precisam realmente se tornar realidade na nossa vida We diária. need to bring the miracles from the spiritual world into the natural Nós world. precisamos aprender a chamar à existência os milagres do mundo espiritual para o natural. How? Como? Only by faith. Apenas pela fé. Listen carefully. Me escute com atenção. Every day, Todos os dias, without exception, sem exceção, there are miracles in the spiritual world that belong to you. há milagres no mundo espiritual que pertencem a você. They already belong to you. Eles já pertencem a você. But few Christians experience them. Mas você como cristão... Few Christians experience these Ok, miracles. desculpe. Mas poucos cristãos experimentam esses milagres. Because they are waiting for God to do a miracle. Porque eles estão aguardando que Deus faça o milagre. They don't understand Eles não entendem that the miracle already exists. que o milagre já existe. God already created it. O Senhor já os criou. We have to reach into the spiritual world by faith Nós temos que tomá-los no mundo espiritual pela fé. and bring the miracle here E in our world. trazê-los realmente aqui no natural, na nossa casa. Heaven is not in an economic crisis. Os céus não estão em crise econômica. In heaven there is no sickness. Nos céus não há enfermidades. In heaven there is no defeat, only victory. Nos céus não há derrotas, somente vitórias. We need to bring everything that is in heaven here into this earth Nós precisamos trazer tudo que está nos céus à terra by faith. pela fé. All the miracles that you experience by faith. Todos os milagres que você experimentar, você vai experimentar pela fé. This is why it is so important É por isso que é tão importante to live a life of faith. viver uma vida de fé. I am a little sad about something Eu fico um pouco entristecido com algo. because I understand there is miracles surrounding every Christian every day. Porque eu entendo essa realidade de que existem milagres ao redor de cada cristão todo dia. But what makes me sad is this. Mas o que me entristece é o seguinte:
that few Christians bring the miracle from the spiritual world into their everyday life. Poucos estão trazendo esses milagres do mundo espiritual para o natural. But they exist. Mas eles já existem. They are real. Eles são reais. I have prayed for people in supermarkets. Eu tenho orado por pessoas em supermercados. I've prayed for people on airplanes. Eu tenho orado por pessoas em aviões, I've prayed for people walking on the street. andando pelas ruas. Nothing is impossible if you believe. Nada é impossível se você crer. We have to bring the miracle from heaven to earth. Nós precisamos trazer o milagre dos céus para a terra. And it's only possible by faith. Mas isso só é possível pela fé. And if we learn this, Se você aprender isso, then we will bring the power of God to a dying world. nós vamos então trazer o poder de Deus para um mundo que está morto. And this is so wonderful. E isso é tão maravilhoso. I was traveling in America, Eu estava viajando pela América and we were driving about 3 hours, my wife and me and my mother-in-law. e nós estávamos dirigindo ali por volta de 3 horas, eu com a minha esposa e minha sogra. And we passed by a museum, an art museum. E nós passamos perto de um museu de artes. And my wife always wanted to see this museum. E a minha esposa sempre quis ir até aquele museu. So she said, we have time. Can we stop and look at it very quickly? Então ela me disse, olha, nós estamos com tempo, podemos parar um pouco ali e entrar no museu. So we stopped. Nós paramos. She loves art. Ela gosta muito de arte. My mother-in-law is an artist also. A mãe dela também é uma artista. But I don't like art too much. Mas eu não gosto muito. So I said to my wife, Então falei para minha esposa, you and your mom go and look at the museum. você vai com a sua mãe lá olhar o museu. And I'm going to sit here inside the museum. There was a little cafe. I will sit here and I will wait for you. E eu vou sentar aqui no café do museu, vou ficar esperando vocês aqui. So I was sitting and waiting. Então eu estava lá sentado esperando. And a woman came by to clean. She was a cleaning lady in the museum. E uma senhora que era ali a funcionária do museu de limpeza estava ali passando próximo. And I saw that her whole arm was bandaged. E eu observei que o braço dela estava enfaixado. So I thought, Aí eu pensei, there is a miracle in the spiritual world. existe um milagre aqui no mundo espiritual. I'm going to bring it right here Eu vou trazer esse milagre aqui. and I'm going to give it to her. E eu vou dar esse milagre àquela mulher. So I got up from my seat, Então eu me levantei da minha cadeira, but the lady, she immediately walked into the ladies' bathroom to clean. mas ela estava limpando ali, ela entrou no banheiro feminino para limpar o banheiro. I thought, I can't go in there. Eu pensei, não vai dar para mim entrar lá. They will put me to jail. Vão me prender se eu fizer isso. Or put a big newspaper, you know, pastor walked into the women's bathroom. Ou fazer lá uma reportagem, pastor invade banheiro feminino. So I was waiting, Então fiquei ali esperando. and I said, Lord, send her back out. E eu falei, Senhor, traga ela aqui de volta. And she immediately came out. E ela então saiu. So I said, excuse me, ma'am. E aí então falei, senhora, me desculpe. You don't know me and I don't know you. Você não me conhece, também não te conheço. I don't know if you believe in God. Eu não sei se você acredita em Deus. But I've seen you have a problem with your arm. Mas eu vejo que você tem um problema aqui no braço. Jesus wants to heal your arm right now. Jesus, ele quer curar o seu braço agora. I said, what happened? O que aconteceu? She said, I had an accident. Ela falou, eu tive um acidente. And in the accident, I injured the arm. E no acidente eu feri o braço. I'm in a lot of pain. E eu sinto muitas dores. And it's very hard for me to work. E é muito difícil para mim trabalhar. So I said, Então eu disse, let's pray. vamos orar. And I prayed for her. E aí, então orei por ela. And I said, take the bandage off. E eu falei, tire agora aí essas ataduras. She looked at me a little strange. Ela olhou para mim meio assustada. She was not a Christian, Ela nem era cristã, but she took off the bandage. mas ela tirou ali as ataduras. And I said, now move your arm and do something you could not do before. E aí então eu disse a ela, agora movimente o braço e faça algo que você não estava conseguindo fazer antes. And she was completely healed. E ela foi completamente curada. It's time É tempo that the church of Jesus Christ begins to live in the supernatural. que é para que a igreja do Senhor Jesus comece a viver debaixo do sobrenatural. This is what we need to do. É isso que nós precisamos fazer. It's our part. It belongs to us. É nossa parte, pertence a nós. We need to live a life of faith. Nós precisamos viver uma vida de fé.
Jesus said many times Jesus disse muitas vezes to the people which he healed, para aqueles que ele curou, something like this: algo como o seguinte: your faith has healed you. a sua fé te curou. May it be done according to your faith. Seja feito conforme a sua fé. Matthew chapter 9, verse 29. Em Mateus 9:29, The Bible says Jesus touched their eyes and he said, according to your faith, let it be done. o Senhor tocou os olhos e disse: de acordo com a sua fé seja feito. Matthew 15:28. Em Mateus 15:28, Jesus said, oh woman, great is your faith, let it be as you desire. o Senhor falou para aquela mulher: mulher, seja feito conforme a sua fé, conforme você crê. Mark chapter 10, verse 52. Em Marcos 10:52, Jesus said, go your way, your faith has made you well. o Senhor disse ao homem: vai em paz, a tua fé te salvou. Listen, Me escute. these people came to Jesus for a miracle. Essas pessoas chegaram até Jesus buscando um milagre. What did Jesus say? E o que Jesus disse? He said, your faith has made you well. Ele disse: a sua fé te salvou. Without faith, Sem fé, Jesus cannot do the miracles that he wants to do. Jesus não poderia fazer os milagres que ele gostaria. Very sad Bible verse. Muitos versículos, às vezes, que são tristes. A very sad Bible verse. Versículo muito triste. Matthew 13, verse 58. Em Mateus 13:58. Now Jesus did not do many miracles, many mighty works, because of their unbelief. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. How sad. Que triste. Can you imagine Você pode imaginar if Jesus Christ walks into this building right now? se Jesus entrasse agora por esse prédio, He comes here personally. se ele viesse pessoalmente aqui, What would happen? o que ia acontecer? Oh, he would heal me. Ah, ele ia me curar. I know he would heal me. Eu sei que ele me curaria. Maybe, maybe not. Talvez sim, talvez não. He would want to heal you. Ele com certeza iria gostar de curar você. But if you don't believe, Mas se você não cresce, even Jesus' power is limited. até mesmo o poder de Jesus seria limitado. Jesus walked in Nazareth. Ele andou ali por Nazaré. The one who raised the dead. O homem que levantou mortos, The one who healed every sickness and every que disease. curava todas as enfermidades, todas as doenças. But when he came to Nazareth, Mas quando ele chegou em Nazaré, he could not do many miracles. ele não pôde fazer muitos milagres. Why? Por quê? Because of their unbelief. Por causa da incredulidade deles. I wonder Olha, eu gostaria. how many miracles we have missed because of our unbelief. Eu fico imaginando quantos milagres nós já perdemos por causa da nossa incredulidade. Many times Muitas vezes. I have prayed for sick people. Eu tenho orado por pessoas que estão enfermas. I felt the power of God come out of my E eu hands. sinto o poder de Deus saindo aqui das minhas mãos. I physically felt the power of God. Fisicamente, eu posso sentir isso. And when it touched the people, it jumped right back to E me. quando ele toca, às vezes, alguém, aquele poder, às vezes, ele retorna para mim. Because they did not believe. Porque simplesmente aquela pessoa não crê. Jesus himself is limited without faith. Então Jesus, até mesmo Jesus, foi limitado pela incredulidade. We have to understand the importance of a life of faith. Então nós precisamos entender a importância de uma vida de fé. It's impossible to please him without faith. É impossível agradá-lo sem fé. He cannot do miracles without faith. Ele não pode realizar os milagres sem fé. So we have to make a firm decision. Então nós temos que ter uma firme decisão. I will live a life of faith. Eu vou viver uma vida de fé. Do you know what I've learned? Sabe o que eu tenho aprendido? People think that our choices is the most important thing to our life. As pessoas às vezes falam, né, que as nossas escolhas são aquilo que é mais importante para construir a nossa vida. If I make the right choice, Se eu fizer as escolhas certas, my life will be successful. a minha vida vai ser bem-sucedida. If I make the wrong choice, Mas se eu fizer as escolhas then erradas, my life will not be successful. a minha vida não vai ser bem-sucedida. This is not really true. Olha, isso não é bem verdadeiro. I understand that our choices are important. Claro que eu entendo que as nossas escolhas são importantes. But now let me tell you something. Mas deixa eu te dizer algo. The choice that you make
As escolhas que você faz, is a result of what your heart believes. na verdade, elas são resultados daquilo que o seu coração crê. If your heart believes the right things, Se you o will seu do the coração right things. realmente crer nas coisas certas, você vai escolher as coisas certas. If your heart believes the wrong things, Mas se o seu coração crer nas coisas erradas, you will do the wrong things. você vai fazer as escolhas erradas. For example, Por exemplo, you have a financial crisis. você está no meio de uma crise financeira. What you do depends on what you believe. E o que você vai então fazer vai depender do que você crê. If you don't believe the right things, Se você não crer nas coisas certas, you will act wrong. você vai acabar agindo de maneira errada. But if you believe the right things, Mas se você crer nas coisas certas, you will act completely differently. você vai agir de forma diferente. You will not worry. Você não vai se preocupar, You will not stress whatsoever. você não vai ficar estressado, You will completely know that God will provide. você vai crer completamente na provisão de Deus. Some years ago, Alguns anos atrás, we lived in America, nós estávamos morando na América and we were in a financial e crisis. nós tivemos uma crise financeira. We had no money, Nós não tínhamos dinheiro. and my wife and me decided when we got married 29 years ago never to go into debt. E nós estávamos sem dinheiro e há 29 anos atrás, quando eu me casei, eu e a minha esposa fizemos uma decisão de nunca contrair dívidas. So at this moment we had a financial E crisis. então, naquele momento, nós estávamos numa crise financeira. I had a bill to pay. E eu tinha uma conta a pagar. I think it was like $300. Talvez fosse ali uns $300. It's a long time. I don't remember the exact figure. Não lembro exatamente o valor. But we had to pay it the next day. Mas nós tínhamos que pagar aquela conta no dia seguinte. I only had $100. E eu só tinha $100. So now I do a little math with you. E aí então eu quero agora fazer um pouco de matemática com você. I needed $300 to pay my bill. Eu preciso de $300 para pagar a minha I conta. only had $100. E eu só tenho $100. So what was missing? O que estava faltando? 200, que bom. 300 menos 100 equal 200, tá certo? Então, so what should I have done? Então, o que eu deveria fazer? Oh God, Deus, oh I need $200. eu preciso Oh, $200. God, Oh, give me Deus, $200. me dá, Oh, me dá. I will not eat dinner tonight, I'm gonna fast. Eu vou jejuar hoje, não vou nem comer. I didn't do that. Eu não fiz isso. You know why? Sabe por quê? Because I believed the right thing, my action was different. Porque eu creio nas coisas certas, a minha ação é diferente. So I said to my wife, Então eu disse à minha esposa, sweetheart, amor, tomorrow I have to pay $300. amanhã eu tenho que pagar essa conta de $300. I only have 100. Eu só tenho 100. I just want you to know Eu gostaria de falar para você that I'm giving the $100 away. que eu vou ofertar esses $100, esses $100. You know why? Sabe por quê? Because by faith, Porque pela fé, in the mathematics of heaven, na matemática do céu, this is how it works. é assim que funciona. 100 100 minus 100 menos 100 equals 1,000. igual a 1000. Because Jesus said, Porque Jesus disse, if you give, se você der, you will receive. você vai receber. That's what he said. Foi o que ele disse. So what do you believe? Então o que você crê? You will always do what you believe. Você sempre vai escolher aquilo que você crê. So I said, Então eu disse, where is somebody in our church vamos encontrar alguém na nossa igreja that is really in need? que realmente está em necessidade. Let's give the money to the poor. E vamos dar esses $100 para os pobres. So I found a man from our church, Então eu encontrei lá um irmão da igreja. and I told him I want to meet him that night. Desculpa. And I met him that night. Eu então encontrei com ele aquela noite. And I gave him the $100. E eu dei para ele os $100. Nobody knew why. Ninguém sabia nada. My wife and me never talked to anybody. Nem eu nem a minha esposa falamos da nossa necessidade para ninguém. Next day, E aí no dia seguinte, I received
$1,000. Eu recebi $1.000. So I said to my wife, E então eu disse para minha esposa, this is wonderful. isso é maravilhoso. We can pay the bill. Agora nós vamos pagar a conta We have $700 more to give away. e nós vamos ter mais $700 que nós podemos ofertar. This is how faith works. É assim que a fé funciona. If you believe the right things, you will do the right things. Se você realmente crer nas coisas certas, você vai fazer as escolhas certas. And you will have the right results. E você então vai colher os resultados certos. So this weekend, Então este final de semana, I don't want you to try to change your actions. eu não quero que você tente mudar as suas ações. I want you to change what you believe. Eu quero que você transforme a sua crença. If you change what you believe, Se você transformar a sua crença, your actions will change by themselves. as suas ações também serão transformadas. And you can begin to live in the life of the supernatural. E você vai viver no sobrenatural. Because this is how the Christian life is supposed É to be. assim que a vida cristã deve ser. Faith is the very basis of the Christianity. Na verdade, a fé é o básico do cristianismo. Without faith, there is no salvation. Sem fé não há salvação. You would not be here. Você não estaria aqui. You would not be saved Você não teria sido salvo. if you would not have first believed. Se primeiramente você não tivesse crido. Nobody can get saved without faith. Ninguém pode ser salvo sem fé. See, this is the offense of the gospel. Isso é como que a ofensa do evangelho. The gospel is very offensive to people who try to do it in their own works. O evangelho é algo muito ofensivo para aquelas pessoas que tentam viver a vida com base no esforço próprio. Because the gospel is so simple. Porque o evangelho é algo muito simples. Jesus paid, Jesus pagou, you believe, você creu and you receive. e você recebe. It's so simple. É simples. I was in Austria in July, Eu estava na Áustria em julho. and I was preaching. Eu estava pregando. And then the next day, my friend said to me, I want you to visit a neighbor. E aí então um amigo me disse, olha, eu queria que você visitasse um vizinho comigo. The neighbor has cancer, E ele estava com câncer, aquele homem. and he's dying. Medically, he has no hope. E ele estava à beira da morte. Os médicos não deram mais esperança. He said, can you go and pray for him? E aí então o meu amigo disse, vamos lá e vamos orar por ele. So I said, is he a Christian? E aí então eu perguntei, ele é um cristão? My friend said, no. Meu amigo falou, não. So I walked into his house. Então eu fui até a casa daquele homem. Europe is very different than Brazil. Você sabe que a Europa é muito diferente do Brasil. Austria is one of the most closed countries for the gospel. A Áustria é um dos países mais fechados para o evangelho. It's my country. É o meu país. I know. Eu sei. So I walked into the house of this neighbor, of my friend. Então eu fui até aquele homem ali, o vizinho do meu amigo. My friend introduced me, O meu amigo me introduziu a ele, me apresentou. and my friend said, this is my friend Reinhard, and he's a pastor. He wants to pray for God to heal you from cancer. Então ele disse, esse aqui é o meu amigo, Reinhard, ele é pastor, ele gostaria de orar por você para que Deus cure você do câncer. So we sat down and we talked a few minutes, E nós nos sentamos com ele, conversamos algum tempo, and I said to him, e eu então disse a ele, God doesn't want you to have cancer. Deus não deseja que você tenha esse câncer. God wants to heal you. Deus, ele quer curar você. But there is something much more important. Mas há algo muito mais importante. God wants you to live forever with him in heaven. O Senhor quer que você possa viver com Ele por toda a eternidade no céu. So within about 5 minutes, I shared the gospel with him. Então, em 5 minutos, eu compartilhei o Evangelho com aquele homem. The man was about 60 years old. Ele estava por volta ali de 60 anos. This was his question. E olha só a pergunta que ele fez. It's that simple? É simples assim? I said, yes, Falei, sim, it's that simple. é simples. You're a sinner. Você era um pecador, You can't go to heaven. você não podia ir para o céu. Jesus paid for your sin. Jesus pagou pelo seu pecado. He paid for your healing. Ele pagou pela sua cura. He paid for an incredible, wonderful life for you. Ele pagou por uma vida incrível para você. You have to believe this. E você tem que crer nisso. Then you will receive it. Então você vai receber. It's that simple? É simples assim? Yes. Sim. And he became a Christian. E ele se tornou um cristão. His life completely changed. A vida dele foi transformada. See, the Christian life is a life of faith. Olha, a vida cristã é uma vida de fé. It's not on works. Não é uma vida de obras. It doesn't depend on us. Não depende de nós. It just depends on what we believe.
apenas depende daquilo que nós cremos. So many Christians live their life like everything depends on them. Mas muitos cristãos, eles vivem a vida como se tudo dependesse deles. But nothing depends on us. Mas nada depende de nós. Just to believe. Apenas crer. If we believe, we will act right. Se você crer, você vai tomar as atitudes certas. We are saved because we believe. Nós fomos salvos porque cremos. I'm going to heaven because I believe. Eu vou para o céu porque eu creio. Without believing, Sem crer, impossible to be saved. é impossível ser salvo. So the very basis of the Christian life is faith. Então a base da vida cristã é a fé. Nobody can be saved without faith. Ninguém pode ser salvo sem fé. But here is the problem. Mas aqui é o problema. Every Christian knows that salvation is by faith. Todo cristão sabe que a salvação é pela fé. Because every Christian knows that the way I got saved is by faith. Porque todo cristão sabe que a única forma de ser salvo é pela fé. But the Bible doesn't just say that we are saved by faith. Mas a Bíblia não diz somente que nós somos salvos pela The fé. Bible says we have to live by faith. A Bíblia diz que nós precisamos viver pela fé. Many Christians get saved by faith, Muitos cristãos, eles são salvos pela fé. but then they don't live by faith. Mas aí então eles não vivem pela fé. But the Bible says 4 times, A Bíblia fala 4 vezes. the just shall live by faith. O justo deve viver pela fé. 4 times. 4 vezes. Romans 1 verse 17. Romanos 1:17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. So I have a question. Então eu tenho uma pergunta para você. How do you live your life? Quantos aqui querem viver uma vida? How do you live your life? Como que você vive a sua vida? Do you live it by your works? Você vive pelas suas obras? Do you live it trusting in your strength? Você vive confiando na sua força? Do you live it believing in your talents? Confiando nos seus talentos? Or do you live your life by faith? Ou você vive pela fé? The just shall live by faith. O justo deve viver pela fé. Every morning when I get up, Todas as manhãs, quando eu me levanto, I spend time in the presence of Jesus. eu invisto tempo na presença do Senhor. I refuse to worry about anything. Eu me recuso a me preocupar com qualquer coisa. I put all of my worries aside Eu coloco as preocupações de lado. and I make a decision. E eu tomo então uma decisão. This day, Esse dia I will live by faith. eu vou viver pela fé. I was in Germany this week. Eu estava na Alemanha nesse final de semana passado. And I had to fly home on Monday from Frankfurt to Sao Paulo. E eu então retornei de avião na segunda-feira de Frankfurt para São Paulo. My flight was booked with Lufthansa. O meu ticket foi comprado pela Lufthansa. But there was a problem. Mas houve um problema. Lufthansa was on strike A Lufthansa estava em greve for 1 whole week. por uma semana. Frankfurt is one of the biggest airports in the world. E Frankfurt, o aeroporto de Frankfurt é um dos maiores do mundo. On that day, 58,000 people's flights were canceled. E naquele dia, 58 mil pessoas tiveram seus voos cancelados. And I was only one of the 58,000. E eu era apenas mais um daqueles 58 mil pessoas. So my friend said to me, Então meu amigo disse para mim, "Oh, I hope you're going to get home. eu espero que você chegue em casa. Maybe you have to stay with us for a few more days. Talvez você tenha que ficar lá em casa mais alguns dias. We will be so happy if you stay." Nós vamos ficar alegres se isso acontecer. I said, "No, I'm going home." Eu falei, não, eu vou para casa. I said, "I like you. Olha, eu gosto muito de você. I love you. Eu amo você. But infelizmente, eu não vi minha esposa 2 semanas. Eu vou para casa." I said, "And besides that, I don't have time to stay here. E eu também não tenho tempo de ficar aqui. Because when I get home on Tuesday night, Porque quando eu chegar lá na terça à noite, I have many things to do on Wednesday and Thursday, and Friday I have to fly to Sao Paulo. eu tenho muitas coisas para resolver quarta e quinta, e na sexta eu preciso voar para São Paulo. I have to do a seminary about faith and miracles. Eu tenho que estar lá no seminário de fé e milagres. So I'm going home." Então, eu vou para casa. My friends were not sure. Meu amigo não teve tanta certeza assim. I said, "Lord, E então eu falei, Senhor, I need to get home. eu preciso voltar para casa. I don't care how,
Eu não me importa como. You can take the angels and pick me up and the angels bring me to my house. That's fine with me. O Senhor pode até mesmo mandar um anjo me buscar aqui e me levar para casa. Tá ótimo para mim. But I'm going home. Mas eu vou para casa. Thank you. Obrigado, Senhor. I arrived at the airport in the morning. Então cheguei no aeroporto pela manhã. There was a man before me at the counter. Havia Homem was Havia um homem ali perto de mim, at no the, balcão. at the counter trying to get a new flight. Ele estava tentando ali comprar um ticket novo, Monday morning. na segunda de manhã. And I heard him say, E eu ouvi ele dizer, I have been here since Friday. eu estou aqui desde sexta. I have to go back to America. Eu preciso voltar para a América. And the people said, sorry, today impossible. E aí então as pessoas falaram para ele, desculpe, isso hoje é impossível. Maybe tomorrow. Talvez amanhã. And I thought to myself, E aí eu pensei comigo mesmo, I am going home today. eu vou para casa hoje. If you would live your life by faith, you could have gone home on Friday. Se ele tivesse vivendo uma vida de fé, aquele homem, ele podia ter ido embora para casa sexta-feira. So I said to the people, my flight has been canceled. I need a new flight. E então eu falei lá para a atendente, meu voo foi cancelado, eu preciso de um novo voo. So the lady said, you need to go upstairs and at that counter they will talk to you. E aí então ela me disse, você precisa ir naquele balcão ali no andar superior, eles vão conversar com você. So I went upstairs and I told them. Eu fui lá, conversei com as pessoas, They said, impossible. e eles falaram, impossível. There are many people before you. Tem muitas pessoas já na sua frente na lista. Go downstairs. Vai lá embaixo. I said, I've already been downstairs. They said, go upstairs. Eu falei, eu já estava lá embaixo, eles mandaram eu subir aqui em cima. They said, here we cannot help you. Aqui nós não podemos te ajudar. I went back Eu downstairs. voltei lá para baixo. They said, don't come to us. Eles falaram, não, vem aqui, o que você está fazendo aqui? There's nothing we can do. Go upstairs. Nós não podemos fazer nada por você, tenta lá em cima. So I ignored all of these people. Então eu comecei a ignorar todos eles. And I was walking around. Eu estava andando ali, Holy Spirit, Espírito Santo, where are we going to go now? onde eu devo ir agora? Then I saw one lady at a Lufthansa counter. E aí então eu vi uma moça lá no balcão da Lufthansa. And when I saw her, there was a little voice in my spirit that said, go there. E aí quando eu vi aquela atendente, eu senti uma pequena voz do Espírito falando dentro de mim, vá até ela. So I went there. Eu fui até aquela moça. But there was a security guard. He said, you cannot go there. Mas tinha um guarda de segurança que falou, você não pode passar aqui. I smiled Eu sorri. and quickly went to the E lady. fui embora lá na mulher. He was too slow to catch me. He was too slow to O catch me. guarda foi muito devagar para pegar ele, igual eu. Eu corri todos os dias. Eu praticar. So I said to the lady, here, my flight changed. I need to get home. Então eu falei com aquela mulher, olha, o meu voo foi cancelado, eu preciso de um novo voo. She said, I can't help you. You need to go upstairs. Ela falou, não posso te ajudar, você tem que ir lá em cima. I said, yes, you can help me. Eu falei, sim, você pode me ajudar. She said, let me talk to my boss. Ela falou, vou falar com o meu chefe. So she talked to her supervisor. Ela falou com o seu supervisor. He said, find him a flight with another airline. Ele disse, acha um voo em outra companhia para ele. So she was looking at the computer. E ela estava lá olhando no computador. 20 minutes later, she said, there are no flights and no spaces available. E ela então me disse, 20 minutos depois, não tem nenhum voo, não tem nenhum lugar disponível. I thought in my heart, E eu então pensei no meu coração, I'm going home today. eu vou para casa hoje. Nothing is impossible if you believe. Nada é impossível se você crer. So I said to the lady, Então eu disse à mulher, don't try to find me a flight to Goiânia, não tente achar um voo para mim para Goiânia. just to Sao Paulo, Apenas para São Paulo, with Tom, com a TAM, tonight, hoje à noite, at 7:45. às 7h45. She looked at me, Ela olhou para mim, she looked at the computer. olhou para o computador. Oh yes, there is a flight. Tem sim, tem esse voo aqui. I will ask my supervisor if I can put you on this flight. Eu vou falar com o meu supervisor se eu posso colocar você nesse voo. So she went to the supervisor, Ela foi até o supervisor and the supervisor said yes. e o supervisor autorizou. She wanted to give me the ticket, E ela então foi imprimir lá a passagem. but there was no seat on that flight. Mas não tinha lugar naquele voo. She said, I'm sorry, there is no seat on that Ó, flight. desculpa, mas nesse voo não tem lugar. I said, yes, there is. Eu falei, sim, tem sim. Look again. Olha de novo, olha de novo. She looked again.
Ela olhou novamente. She said, one seat just came available. Click. Lugar aqui vagou agora. Tic. And I went home. E eu fui para casa. Last Monday, Agora, segunda-feira. I live my life by faith every day. Então eu vivo uma vida de fé todos os dias. In every Em circumstances. todas as circunstâncias. When I hear bad news, my first reaction is faith. Quando eu ouço más notícias, a minha primeira reação é fé. When I see terrible circumstances, my first reaction is faith. Quando eu enfrento circunstâncias terríveis, a minha primeira reação é fé. The just shall live by faith. O justo deve viver pela fé. You are the just. Você é justo. You are called to live by E faith. você foi então chamado para viver pela fé. Not occasionally believe. Não ocasionalmente crer. Not when you come to the meeting and the worship is very anointed. Não se você vem aqui na reunião e a adoração está muito aqui gostosa, barulhenta e tal. No. Não. We are called to live every moment of every day by faith. Nós somos chamados para viver todos os dias, todas as manhãs, pela fé. And if we learn to live this life, E se nós aprendermos a viver essa vida, the supernatural will become natural to o us. sobrenatural vai se tornar natural para nós. 7 times in my life I've been transported by the Spirit. 7 vezes na minha vida eu tive a experiência de ser transportado pelo Espírito. One time with my car. Uma vez aconteceu comigo e o meu carro junto. One time I was in Germany and within the next second I was in Yugoslavia. Numa dessas situações eu estava na Alemanha e de repente eu apareci na Iugoslávia. More than 1,000 kilometers. Mais de 1.000 quilômetros de distância. Pastor, that's incredible. Pastor, isso é incrível. No, Não, it's natural. isso é algo natural. Because if you live by faith, the supernatural becomes Se natural. você viver pela fé, o sobrenatural se torna natural. Read the Gospels. É só você ler os evangelhos. Read the Acts of the É só Apostles. você ler Atos dos Apóstolos. Philip was here, plop, he was gone. Filipe estava aqui e de repente estava do outro lado. The supernatural was normal. O sobrenatural era normal na vida daqueles homens. The problem is O this. problema é o seguinte: We have become so used to a lifestyle of unbelief nós nos acostumamos com um estilo de vida de incredulidade. that we don't even know anymore it is unbelief. As pessoas nem percebem mais o que é incredulidade. We have become so dependent on our own strength. Nós nos tornamos pessoas tão dependentes da nossa força própria. We accept so many natural circumstances that we should never accept. Nós aceitamos tantas circunstâncias naturais que nós não deveríamos aceitar. That's the problem. Esse é o problema. We need to come back to live the way the Acts of the Apostle people live. Nós precisamos retornar ao estilo de vida dos apóstolos, Supernatural was natural to them. onde o sobrenatural era natural para eles. That's how God wants us to live. É assim que Deus quer que você e eu possamos The viver. just shall live by faith. O justo deve viver pela fé. I have been praying for this weekend. Eu estive orando por esse final de semana. Do you know what my greatest desire is? E você sabe qual que é o meu maior desejo? Not that you will see some miracles. Não é que você veja alguns milagres. My greatest desire is O meu grande desejo é that after this weekend, que depois desse final de semana, the life of this church has radically changed. a vida dessa igreja seja radicalmente transformada. That this church Que esta igreja will be a church vai se tornar uma igreja that lives every moment of every day by faith. que vive cada momento da vida pela fé. That every member of this church experiences the supernatural. Que cada membro desta igreja possa experimentar o sobrenatural. That's my desire. Esse é o meu desejo. The just have to live by faith. O justo precisa viver pela fé. Galatians 2 verse 20. Gálatas 2:20. The Apostle Paul says this. O apóstolo Paulo diz isso. I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. It is no longer I who live. Então agora não sou mais eu quem vive. It's Christ who lives in me. É Cristo quem vive em mim. Then he says this. Então ele diz o seguinte: The life that I now live in the flesh. a vida que agora eu vivo na carne. Which life?
Qual vida? A vida, The life that I live in the a flesh. vida que eu vivo na carne. Not the life on Sunday in the church. Não é a vida de domingo na igreja. Not the life when there is a good spiritual atmosphere. Não é a vida de quando tem uma atmosfera legal. The life that I now live in the flesh. É a vida que eu vivo na carne. My everyday, ordinary life. A minha vida cotidiana, diária. He said, I live by faith. Essa vida, o apóstolo Paulo diz, eu vivo pela fé. By faith in the Son of God, Pela fé no Filho de Deus, who loved me and gave himself up for me. que me amou e se entregou por mim. The Apostle Paul, O apóstolo Paulo, he lived a lifestyle of faith. ele vivia um estilo de vida de fé. You and I are supposed to live the same lifestyle. Você e eu somos supostamente propostos a viver o mesmo estilo de vida. We are not called to live in the natural. Nós não somos chamados a viver no natural. We are not called to live in fear. Nós não somos chamados para viver debaixo do medo. Let me tell you something. Deixa eu dizer algo a você. Yesterday there was a terrible terrorist attack in Paris. Ontem houve um ataque terrorista terrível em Paris. You know, Você sabe disso? more sim? than 100 people killed. Mais de 100 pessoas foram mortas. Let me tell you something. Deixa eu dizer algo a você. It is not going to get better, it is going to get much worse. Não vai melhorar isso, só vai piorar. Much worse. Vai piorar muito. So what do we do? E aí então, o que nós vamos fazer? Oh, Jesus. Ah, Jesus, It's going to get much worse. vai piorar. Oh, I'm so afraid. Ah, eu tô com medo. No. Não, This is what we need to do. é o que nós precisamos fazer é o seguinte. It doesn't matter how bad the world is. Não interessa quão terrível o mundo está. It doesn't matter how bad the economy is. Não interessa quão terrível a economia está. It doesn't matter how bad the circumstances Não are. interessa quão terrível as circunstâncias estejam. 1 John chapter 5 verse 4. 1 João 5:4. For whatever is born of God Porque todo aquele que é nascido de Deus overcomes the world. vence o mundo. Did you hear this? Você me ouviu? Are you born of God? Você é nascido de Deus? I am born of God. Eu sou nascido de Deus. So we overcome the world. Nós então podemos vencer o mundo. We are not afraid of bad news. Nós não precisamos andar em medo das más If notícias. 1,000 fall to my right and 10,000 to my side, it shall not come near me. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Those who are born of God overcome the world. Aqueles que são nascidos do mundo, nascidos de Deus, eles vencem o mundo. How? Como? How do they overcome the Como world? que eles vencem o mundo? Look what 1 John 5:4 continues to say. Olha o que diz aí em 1 João 5:4. This is our victory, even our faith. A nossa vitória é a fé, a nossa fé. How you overcome the world is by faith. Então, como que você vai vencer o mundo? Pela fé. So if you live a life of faith, Então, se você viver uma vida de fé, you are never afraid of bad news. você nunca vai ter medo das más notícias. You have no fear of the future. Você não vai ter medo do futuro. If the Brazilian currency collapses completely, Se a economia brasileira entrar em completo colapso, you will simply smile você simplesmente vai sorrir and say, "My Father in heaven, e dizer, meu Pai que está nos céus, He will always provide for me. Ele sempre vai trazer a minha provisão. And He does not need the E economy Ele não precisa da economia, because He's very wealthy. porque Ele é muito rico. He has everything I will ever need." Ele tem todas as minhas necessidades. This is our victory, Essa é a nossa vitória. even our faith. Essa é a fé. But we have to live a lifestyle of Mas faith. nós temos que viver um estilo de vida de fé. So many Christians, Muitos cristãos, they live in unbelief. eles vivem na incredulidade, When they have a crisis, mas então quando eles têm uma crise, they quickly try to get some lifestyle of faith. eles rapidamente procuram ali ter um estilo de vida de fé. But this doesn't work. Isso não funciona. We have to make a decision Você tem que tomar uma decisão. to live a lifestyle of faith Viver uma vida de fé. every day, Todos os dias. all the time. Todo o tempo. Repeat after me. Repita após mim. Today I make a decision Hoje eu tomo uma decisão that I will always que sempre
live a lifestyle of faith. Eu viverei um estilo de vida de fé Every morning, toda manhã. when I wake up, Quando eu acordar, I will make a new decision. eu vou tomar uma nova decisão. This day, Esse dia, I will live a life of faith. eu viverei uma vida de fé. If you make this decision every day, Se você realmente for fiel a essa decisão todos os dias, you will see the supernatural. você verá o sobrenatural. Do you know what the wonderful thing is? Você sabe o que é maravilhoso? That if you make a decision to live like this, Se você tomar a decisão de viver dessa forma, you will not be spared from problems. You will still have problems. se você fizer essa decisão, você não vai ser livrado dos problemas. Problems will be part of your life like everybody's life. Os problemas, eles vão aparecer na sua vida como na vida de qualquer outra pessoa. Everybody faces difficulties. Todas as pessoas enfrentam dificuldades. But the difference is this. A diferença é o seguinte: You walk into the difficulties você passa pelas dificuldades with a smile on your face, com um sorriso no seu rosto, with peace in your heart. com paz no seu coração. And you see the power of God to give you the victory in the E difficulties. você verá então o poder de Deus te dando vitória na dificuldade. That's the difference. Essa é a diferença. Not that you will never have problems. Não que você nunca vai ter problemas, That you pass through every problems in victory. mas que você vai passar pelos problemas em vitória. Let's look at a very important story Vamos observar aqui uma história interessante, importante, and learn some important lessons about faith. e aprender alguns princípios importantes sobre fé. We will not read the whole story Não vamos ler a história toda, because our time is very limited. porque o nosso tempo é limitado. But I will tell you the story. Eu vou compartilhar a história com você. Matthew 17 from verse 14 to 21. Em Mateus 17, do 14 ao 21. Jesus is on the Mount of Transfiguration, Jesus estava ali no Monte da Transfiguração. and when he comes down, E quando ele desceu, there is a lot of noise and a lot of people. havia ali muita conversa, muitas pessoas. And a man comes to Jesus. E então um homem chegou até Jesus. He said, Jesus, my child is demon possessed. E ele falou: Jesus, o meu filho está possuído por um demônio. The demons throw him in the fire and in the water and try to kill him. E os demônios têm lançado ele no fogo e na água e tentado matá-lo. I have brought him to your disciples, they couldn't help him. E eu trouxe ele para os teus discípulos, mas eles não puderam ajudá-lo. So Jesus casts out the demon and heals the child. Então Jesus expulsou aquele demônio e curou a criança. And the disciples said, why could we not do this? E os discípulos então falaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele And demônio? Jesus said, because of your unbelief. Então o Senhor falou para eles: por causa da vossa incredulidade. But then he added something. E aí então ele adicionou algo. He said, however, this kind only comes out by fasting and praying. Mas de qualquer forma essa casta ela apenas é expulsa através de jejum e oração. So I want to show you some important lessons from this story. E eu então quero demonstrar a você algumas lições importantes dessa história. Look at verse 16. Olha só no versículo 16. Matthew 17, verse 16. Mateus 17, versículo 16. The man said, so I brought him to your disciples, but they could not cure him. Então, o homem fala aqui: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. How sad. Que triste, How sad. que triste. The man said, O homem falou: I have a problem. eu estou com um problema. Where shall I go? Onde eu devo ir? Oh, I will go to the disciples of Jesus. Ah, eu vou lá nos discípulos de Jesus. But they could not do the miracle. Mas eles não puderam curar aquele jovem. And Jesus rebuked the disciples. E Jesus repreendeu os discípulos. Why did Jesus rebuke the disciples? Por que Jesus repreendeu os discípulos? Because the disciples were supposed to do the miracles. Porque os discípulos, eles deveriam ter realizado aquele milagre. This is what Jesus said to his disciples. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. He said, preach the gospel of the kingdom, O Senhor falou para eles: pregue o evangelho do reino, heal
the sick, cure os enfermos, cleanse the lepers, cure os leprosos, raise the dead, levante os mortos and cast out the devils. e expulse os demônios. Freely you have received, De graça vocês receberam, freely you give. de graça vocês devem dar. But they did not give it. Mas eles não estavam fazendo. Why did they not heal the child? Por que que eles não conseguiram curar aquela criança? Because of their unbelief. Por causa da incredulidade. We are the disciples of Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus. The world has a right. E The people who are not Christians, they have a right to come to us and experience the power of God. E o mundo tem o direito de vir até nós tendo uma expectativa de receber o poder. They cannot see Jesus. Eles não podem ver a Jesus. They have to see Jesus in you. Eles têm que ver a Jesus através de você. We have to understand Nós precisamos entender that the gospel is not only words, the gospel is power. que o evangelho não são só palavras, o evangelho é poder. If we believe, Se nós crermos, we will show this power to the world. nós vamos demonstrar esse poder ao mundo. And the people will come to us. E pessoas vão chegar até nós, The disciples of Jesus. discípulos de Jesus, And they will say, help me. e eles vão dizer, me ajude. And we will say, yes, I will help you. E nós então vamos afirmar, sim, vamos lá, vou te ajudar. I will show you the power of Eu God. vou mostrar a você o poder. I will show you the victory of the cross. Eu vou mostrar a você a vitória da cruz. We have to stop being afraid. Nós precisamos parar de ter medo. God always wants to do miracles. O Senhor sempre quer realizar milagres. God always wants to heal the sick. Ele sempre quer curar os enfermos. But with unbelief, Mas na incredulidade, we cannot give the world the answer that the world is looking for. nós então não conseguimos dar ao mundo a resposta que eles estão procurando. I planted 7 churches in Austria. Eu plantei 7 igrejas na Áustria. One of the most difficult countries in Europe to plant Dos churches. países mais difíceis da Europa para se plantar igrejas. I planted my first church when I was very young. Eu plantei a primeira igreja quando eu era muito jovem. I had no experience. Eu não tinha experiência, I had no help. eu não tive ajuda, I had no money. eu não tinha dinheiro, I only had one thing, eu só tinha uma coisa, faith. fé. So this is what I did. Então foi isso que eu fiz. I went into the town. Eu fui até a cidade, 32,000 people lived there. havia 32 mil pessoas morando ali. And I printed big yellow posters. E aí então eu mandei fazer cartazes amarelos. And I wrote in big black letters, E aí então eu escrevi em letras pretas: healing for body, soul and spirit. cura para corpo, alma e espírito. Receive it for free Receba de graça, from Monday to Sunday de segunda a domingo, at 7:30 at night nas 7:30 da noite, at that place. naquele determinado endereço. And I put these posters all over the town. E eu então espalhei esses cartazes por toda a cidade. So the first night the sick people came. E então algumas pessoas doentes realmente vieram. Before I preached the gospel, E antes de eu pregar o evangelho, I healed the sick. nós curamos os enfermos. My God, Oh Deus! I could not bend my knee. Eu não podia antes dobrar o joelho. Now my knee moves. Agora o meu joelho está dobrando. I have no pain. Eu não estou com dor mais. So when the sick got healed, E aí então quando os enfermos eram curados, I said, everybody sit down. e aí então eu falava, agora vamos I sentar. preached the gospel. Eu pregava o evangelho, The people got saved. pessoas eram salvas. And I planted my first church. E então plantei a primeira igreja. So I went to the next town and did the same thing. E aí então fui para outra cidade e fiz a mesma coisa. I put an advertisement in the newspaper. Eu coloquei ali um anúncio no jornal. Very small town, Uma cidade pequena, about 6,000 people. talvez ali 6 mil pessoas. People didn't go to churches. As pessoas não iam na igreja. Because in Austria, people believe that evangelical church is a cult. You know a cult? A sect. Aceita? Ok. Porque na Áustria as pessoas acham que a igreja evangélica é tipo uma seita. So they did not go there. Eles não vão lá. But I didn't care. Mas eu não estou nem aí. I put an ad in the newspaper, the same thing. Eu coloquei um anúncio no jornal com as mesmas palavras. Jesus wants to heal you if you're sick. Come and experience it. Jesus quer curar você. Se você está enfermo, venha e experimente. And I rented a room in a restaurant. E aí então eu aluguei um espaço num restaurante. In Austria, restaurants have rooms where you can do
parties and festas. É comum na Áustria os restaurantes terem um espaço separado para alocação de festas. So I rented that room. Então eu aluguei aquele espaço. I had no idea who would come. Eu nem tinha ideia se alguém ia aparecer lá. More than 150 people came. Mais de 150 pessoas vieram. In the town there was not one single evangelical church, E no Christians. naquela cidade não tinha nenhuma igreja evangélica, nenhum cristão. The same thing. A mesma coisa. Healed the sick, Curamos enfermos, preached the gospel, pregamos o evangelho. planted a church. E aí então plantamos a igreja. We are the answer to the world. Nós somos a resposta para o mundo. If we do it by faith. Se nós vivermos pela fé. Jesus rebuked his disciples. O Senhor Jesus repreendeu os seus discípulos. The father said, I brought my child, but they couldn't do O anything. pai falou, olha, eu trouxe o meu filho até os teus discípulos, mas eles não puderam ajudá-lo. I don't want anybody to say this about me. Eu não quero que ninguém fale isso a meu respeito. Jesus, I brought my sick child to Reinhard, but he couldn't do anything because he was so full of unbelief. eu trouxe o meu filho enfermo ao Reinhard, mas ele não pôde fazer nada, ele estava cheio de incredulidade. So the first thing is this. Então a primeira coisa é isso. We are the answer to the dying world. Nós somos a resposta para um mundo moribundo. We are the disciples of Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus. Number 2, Segundo lugar, Jesus was very displeased with their unbelief. Jesus ficou muito contrariado com aquela incredulidade. In verse 16, the Father says, I brought him to your disciples. They couldn't do anything. No versículo 16, aquele pai fala, eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. What was Jesus' response in verse 17? E qual foi a resposta de Jesus no versículo 17? Then Jesus answered and said, Então Jesus exclamou, O faithless and perverse generation, ó geração incrédula e perversa, how long shall I be with you? até quando eu estarei convosco? How long shall I bear with you? Até quando eu vos sofrerei? Can you imagine Jesus saying this to you? Você pode imaginar Jesus dizendo isso a você? Oh, you faithless and perverse Reinhard. Geração, Reinhard, você é perverso e incrédulo. Reinhard, Reinhard, what shall I do? o que eu faço? I don't want Jesus to say this. Eu não quero que Jesus diga isso a mim. I want him to look at me. Eu quero que ele olhe para mim. And I want him to smile Eu quero que ele sorria. and say, I am pleased with you Ah, eu tenho me agradar de você. because you live a life of faith. Porque você tem vivido uma vida de fé. Remember, Lembre-se, without faith, sem fé it's impossible to please God. é impossível agradar a Deus. A life of faith A vida de fé is pleasing to God. é agradável a Deus. So I don't want him to rebuke me for my Eu unbelief. não quero que o Senhor me repreenda pela minha incredulidade. Look at verse 20 and verse 21. Olha só agora o versículo 20 e 21. Number 3, if we live a life by faith, nothing is impossible. Então, em terceiro lugar, se nós realmente vivermos uma vida de fé, nada vai ser impossível. Jesus said to them, Jesus então disse, he said to his disciples, falou para os discípulos, he said, because of your unbelief, por causa da pequenez da vossa fé, for assuredly I say to you, pois em verdade vos digo, if you have faith as a mustard seed, se tiverdes fé como um grão de mostarda, you will say to this mountain, direi a este monte, move from here to there, passa daqui para acolá, and it will move, e ele passará, and nothing will be impossible nada for you. vos será impossível. If you have faith like a mustard seed, Se você tiver fé como um grão de mostarda, oh, Pastor Reinhard, I want a big faith like you. ah, pastor Reinhard, eu quero uma fé grande como a sua. I will teach about this later. Eu vou falar a respeito disso mais tarde. Jesus said, all you need is faith like a mustard seed. Jesus disse, tudo que você precisa é a fé como um grão de mostarda. It's the smallest seed. É a semente menor. It's not the size of your faith, it's the kind of your faith that's important. Não é o tamanho da fé, é o tipo de fé que vai fazer a diferença. And I will teach you this tomorrow. Eu vou falar sobre isso amanhã. But look, Jesus said this, Mas Jesus disse, if you could only believe, se você simplesmente crer, there are no more impossibilities. não vão haver mais They impossibilidades. stop existing. Elas vão deixar de existir. Do you know a life of faith removes all the limitations? Você sabe, uma vida de fé, ela remove todas as limitações. My wife is very creative.
A minha esposa é uma pessoa muito criativa. Her mother was an artist. A mãe dela era artista. Her grandfather was an artist. Sua avó também era artista. And my wife likes to paint also. E a minha esposa também gosta de pintar. So 29 years ago when we got married, Então, há 29 anos atrás, quando nos casamos, I said to her, eu disse a ela, I need something from you. eu quero que você faça algo. I need you to make me a big sign. Eu quero que você faça um grande quadro. Do you know the sign, the red circle with a line through? Você conhece aquele sinal de proibido, a bola, o círculo vermelho com cruzado? Todo mundo conhece? Smoking forbidden. Proibido fumar. So I said to my wife, Então eu disse à minha esposa, make me a big sign like this. eu quero que você me faça um quadro com aquela figura. So she made this sign. Então ela fez o quadro. And then I said, I want you to write across that whole sign with black letters, E aí então eu disse a ela, eu quero que você agora escreva no meio desse sinal, impossible. impossível. So I put a frame around this, a Aí, então eu frame. botei uma moldura nisso. And then I put it inside of my house. E então coloquei e pendurei na minha casa. When you open the door to my apartment, Então quando você abre a porta lá da minha casa, I put a sign up right in front of you. eu coloquei bem na frente de quem So entrasse. everybody who walked in my apartment, the first thing he saw is this sign. Então a primeira coisa que as pessoas viam quando entravam na minha casa era esse quadro. And people were confused. E as pessoas ficavam confusas. People said, Reinhard, what's this? E as pessoas me perguntavam, Reinhard, o que significa isso? So I told them. Então eu dizia a elas, I said, do you know that what the sign means? você sabe o que significa esse sinal? They said, yeah, the sign means forbidden. Sim, eu sei, esse sinal é um sinal de proibido. But why did you write impossible? Mas por que você escreveu impossível? I said, in this apartment, the word impossible is forbidden. Porque eu declaro que na minha casa a palavra impossível é proibida. It's not allowed to be said. Ela não é permitida. It's not in my vocabulary. Ela não está no meu vocabulário. It's completely forbidden. Ela está proibida. Because Jesus said, Porque Jesus disse, if you can only believe, nothing shall be se impossible. você simplesmente crer, nada será impossível. Nothing! Nada. So the word impossible needs to be removed from the life of the Christians. Então a palavra impossível precisa ser removida da vida dos cristãos. It should not exist. Ela não deve existir. Impossible is a word of unbelief. Impossível é uma palavra de incredulidade. Nothing is impossible. Nada é impossível. But Jesus said something very interesting. Mas Jesus disse algo interessante. In verse 21, No versículo 21, remember, first he said this. você tem que se lembrar. Primeiro ele diz. Verse 20, he said, you could not cast it out because of your unbelief. No versículo 20 ele diz aos discípulos, vocês não puderam expulsá-lo por causa da incredulidade. In verse 21, he says, but this kind does not go out except by fasting and praying. E aí então no versículo 21 ele diz, mas essa caça não se espelhe senão por meio de oração e jejum. So what is Jesus saying? Então o que Jesus está dizendo? First he said, because of your unbelief, you cannot cast it out. Por causa da sua incredulidade, vocês não puderam expulsá-lo. But then he says, but it doesn't come out without fasting and praying. Mas aí depois ele diz, mas não pode sair sem jejum e oração. But the disciples, they did not fast. Mas os discípulos não jejuavam. Because the disciples of John the Baptist complained. É por isso os discípulos de João Batista reclamavam. They said, why do we fast and your disciples do not Por fast? que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? What did Jesus say? O que Jesus falou? He said, how can they fast? The bridegroom is with them. Como que eles podem jejuar enquanto o noivo está com eles? When the bridegroom is gone, they will fast. Quando o noivo for tirado deles, aí eles vão jejuar. But now they don't. Mas agora não. So Jesus rebuked them that they couldn't cast it out Então Jesus repreendeu eles que eles não conseguiram expulsar o demônio because of their unbelief. por causa da incredulidade. But then he says, well, without fasting and praying, this does not go out. E aí depois ele fala, mas sem jejum e oração não poderia sair? So what is Jesus saying? O que Jesus estava dizendo aqui? Listen, Me escute. fasting and praying will never cast out demons. Oração e jejum nunca vão expulsar demônios. Fasting and praying will never heal the sick. Oração e jejum nunca vai curar enfermos. Only faith in the authority of Jesus casts out demons. Apenas fé na autoridade de Jesus vai expulsar demônios. Only faith in the
the authority of Jesus heals the sick. Apenas fé na autoridade de Jesus vai curar os enfermos. So why does Jesus talk about fasting and praying? Mas então por que Jesus estava falando sobre a oração e jejum? I love to fast. Eu amo jejuar. My wife, A minha esposa? she keeps telling me, she said, I think you're addicted to fasting. Minha mulher fica me falando que ela acha que eu sou viciado em jejum. Because when I'm at home, I never eat. Porque às vezes eu estou em casa e eu nunca como. I like to fast. Eu gosto de jejuar. She loves to cook. E ela gosta de cozinhar. This whole year, she was only able to cook about 10 meals for me. E nesse ano todo ela só pôde cozinhar 10 vezes para mim. So sometimes she said, I want to cook for you. Então ela fica lá, eu queria fazer uma comida para você. I said, before we got married, I told you that I will live a life of fasting. Antes de nós nos casarmos, eu lembro ela, eu avisei para você que eu ia viver uma vida jejuada. You decided to marry me, so now you can't complain. Você decidiu casar comigo, agora você não pode reclamar. So sometimes Pastor Antonio visits my house so she can cook for him. Algumas vezes o pastor Antônio vai me visitar, ela pode cozinhar para ele. So does fasting and praying do the miracles? Mas precisa de jejuar e orar para ter milagres? No. Não. Faith alone does the miracles. É a fé, somente a fé que produz milagres. But Mas, since fasting and praying desde que oração e jejum opens my heart to walk close with Jesus, abrem o meu coração para me aproximar de Jesus, since by fasting and praying, desde que através da oração e jejum my heart changes. o meu coração é transformado, God doesn't change. Deus não muda. He always wants to do the Ele miracles. sempre quer fazer um milagre. The problem is always with O us. problema está sempre em nós. So our fasting and praying Então, o nosso jejum e a nossa oração keeps us close to nos Jesus. mantém próximos a Jesus. Because we spend more time close to Jesus. Porque então gastamos mais tempo com Jesus. We walk close to Jesus. Andamos mais próximos a Ele. Now our heart is convinced of His authority in E aí então o us. nosso coração é convencido da sua autoridade em nós. Our heart is filled with His faith because we walk close with Him. O nosso coração, ele é cheio da fé porque estamos próximos ao Senhor. So it's not the fasting and praying that does the miracle. Então não é o jejum e a oração que produzem o milagre. It's the fasting and praying that changes us. Mas é o jejum e a oração que transforma a nós. And when we live a life of faith, E quando nós vivemos uma vida de fé, when our hearts are convinced of the goodness and the power of e no God, nosso coração nós estamos completamente convencidos da bondade e do poder de Deus, then miracles happen easily. então os milagres acontecem mais facilmente. So we need to fast and pray. Então nós precisamos orar e jejuar. Not to get God to do a miracle, Não para convencer Deus de fazer um milagre, but for ourselves. mas para nós mesmos, So that we can live a lifestyle of faith. para que nós possamos viver um estilo de vida de fé, That we renounce the natural and carnal things from our para que nós lives. possamos rejeitar aquilo que é natural, aquilo que é carnal da nossa vida, That we walk close to the presence of God. para que nós possamos nos aproximar do Senhor, da sua presença. So that we can live in this lifestyle of faith. E aí nós podemos então andar nesse estilo de vida de fé. So fasting and praying is important. Então jejuar e orar são importantes, But fasting is not going to give you the miracle. mas não é o jejum que vai dar a você o milagre. Only faith will give you the Apenas a miracle. fé vai produzir o milagre. I love to fast. Eu amo jejuar, But I never fast to try to get God to do something for me. mas eu nunca jejuo para tentar convencer a Deus de algo. Never. Nunca. Because God already did everything in Jesus Christ. Porque o Senhor já fez tudo através de Cristo. Everything that I need, God has already paid for on the cross. Tudo que eu necessito já foi pago na cruz. But I want to believe. Mas eu preciso crer. I want to walk close to Eu Him. preciso andar próximo a Ele. I desire to feel His heart. Eu preciso sentir o seu coração. I want His heart to be my heart. Eu quero que o seu coração seja o meu. That's why I fast. Por isso eu jejuo. Because otherwise fasting is just a religious work. Porque de outra forma o jejum se torna apenas uma obra religiosa. There is no power in religious works. E não há nenhum poder na religião. But if you fast because you love Jesus. Mas se você jejua porque você ama o Senhor. When I arrived in Goiânia last year,
Quando eu cheguei em Goiânia no ano passado, And after a few months, e depois de alguns meses, Pastor Noah said to me, o pastor Naor falou para mim, why do you always fast? por que você está sempre jejuando? I said, because I love Eu Jesus. falei, porque eu amo Jesus. Just because I love Jesus. Porque eu amo Jesus. Not because I have to. Não é porque eu tenho que jejuar. Not because if I don't fast, God will not bless me. Não é porque se eu não jejuar, Deus não vai me God abençoar. already has blessed me. Deus já me abençoou. I just love Jesus. Mas eu amo Jesus. I love to be close to Him. Eu amo estar próximo a Ele. I love to spend time thinking about Him. Eu amo investir tempo com Ele. I just enjoy His presence. Eu somente desfruto da sua presença. So if we learn to live a lifestyle of fasting and praying, Então, se nós aprendermos a realmente desenvolver esse estilo de vida de jejum e oração, we learn to walk close to the Lord. nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Then a lifestyle of faith will be natural to E a us. fé vai ser mais natural para nós. The miracles will be the normal result. E os milagres vão ser o resultado natural.